Graça e paz, povo de Deus, principalmente hoje eu vim falar com a Igreja Batista Filadélfia de Teixeira de Freitas e todos aqueles que tiveram a honra de conhecer o pastor João Pires. Ontem, no culto fúnebre, eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de falar quem foi o pastor na minha vida. Mas tinha muita gente, o tempo era curto e eu não consegui, falar. E hoje eu vim dar o testemunho de vida pela vida do pastor, de quem ele foi na minha vida. Eu não vou ter experiências, assim como o irmão Gilberto, de 4 décadas, 40 anos de amizade, de troca, de vivência. Também não vou ter os 16 anos, 15 do irmãozinho Roberto, que contou como teve a vida resgatada, através da vida do pastor João Pires. Eu acredito que eu sou a mais nova ovelhinha da igreja. Não me recordo se teve outras pessoas que entraram depois de mim. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda. Sou recém-convertida e estou há cerca de 1 ano na Igreja Batista Filadélfia. Mas tive a oportunidade de ter uma troca, de acho que uns 3, 4 anos antes, um pouco mais com a pastora Nivalda, que quando foi a minha vez, a vez da minha família passar por essa provação, a enfermidade, ela sempre estava aqui em casa fazendo visita, não tinha hora, a hora que Deus tocava no coração dela, ela vinha. E tive uma troca, antes também com o pastor, mas assim, como filha, como serva, foi apenas, acredito que cerca de 1 ano. E quando eu entrei para a igreja, o pastor já estava passando por essa enfermidade. É uma pessoa que eu pouco conheci, mas muito amei. Ontem, quando o irmão Roberto ou o irmão Gilberto estava dando testemunho, eu sentei do lado da Camila e ela virou para mim e falou bem assim: Você sabe que ele te amava, né? E aquilo me tocou de uma forma porque também para mim foi recíproco esse amor. Eu o amei, não entendia o porquê que eu gostava tanto deste homem. E isso já é uma prova de que ele tinha Deus, Que ele era uma pessoa abençoada, porque quem é que gosta de uma pessoa assim gratuitamente? Não porque ele era pastor, mas porque ele era amável. Ele tinha esse essa graça de ser amado, talvez porque realmente, como o pastor Junivaldo falou, ele exibia Jesus, o irmão Gilberto, eu acho que o comparou com Abraão, se eu não me engano. Acho que foi com Abraão, que foi honrado em uma terra diferente, que ouviu a voz de Deus e seguiu, o chamado. E assim ele o comparou. Eu vou ter a ousadia de o comparar com Pedro. Pedro foi um pescador de almas, foi convidado para ser um pescador de almas. Assim foi o pastor João Pires, que realmente fazia questão de exibir Jesus, exibir o amor de Jesus, pescar almas, ganhar almas, e até o último minuto, assim ele fazia. O pastor deixou ser usado, ter a vida usada para abençoar outras vidas, para resgatar outras vidas. Mas hoje eu não vim falar dele como experiência de pastor, não, tá? Para mim ele foi, como eu falei, é um homem que eu pouco conheci, mas muito amei. Para mim ele realmente era como um pai, a presença de um pai que eu não tive, um amor que eu não soube explicar, o porquê que eu amava tanto, o porquê que ele mexia tanto comigo,
mas ele foi um exemplo a ser seguido por muitos. E hoje eu quero eternizar aqui. Quem sou eu para eternizar qualquer coisa? Mas eu quero eternizar aqui o exemplo de vida que ele foi para minha vida. Eu sempre admirei quando eu ouvia a Narlete falando de como ele era um pai, de como ele ensinou a família, de como ele pregava. A Narlete, uma vez, o pastor não pôde ir no nosso discipulado, e ela foi nos discipular com seu esposo Fabiano. E ela falava com tanto carinho de como seu pai era exemplo, dos cultos matinais, de como ele junto com a pastora, né, ensinava a examinar as escrituras, porque tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E eu falava assim, caraca, eu quero isso pra minha vida. Eu quero viver isso. E não é tarde para viver isso. E o pastor, ele foi essa referência dentro de casa. Os filhos manteve essa referência para os filhos. O Jobert, o Cacá, a Rebeca, a outra pequenininha que eu não sei o nome, a Puki, tem outro nome antes, que todos têm o nome composto, mas todos seguem o mesmo caminho. E os outros filhos que eu não tive a oportunidade de conhecer, também tenho o pastor como referência em casa, né? E eu via isso, eu falava, meu Deus, eu preciso viver isso. Eu quero ser referência de como a pastora foi de mãe, o pastor foi de pai, de referência como pessoa, como cristão, eu quero ter essa referência dentro de casa. E é isso que eu tenho como um espelho para mim. Eu quero ter a graça de fazer 1% com a minha família, de ser referência de quando eu tiver os meus filhos, eu ensinar, eu exibir a Jesus com tanto amor, com tanto esmero, com tanto carinho, ensinar a buscar a palavra, a seguir a palavra, a ser um bom cristão. Não tem quem não conheceu este homem, o pastor João Pires, que não tenha uma coisa boa para falar. Teve um outro pastor também que falou, cara, se alguém tem alguma coisa de ruim para falar deste homem, o erro tá nessa pessoa. Porque realmente eu nunca conheci uma pessoa que mesmo diante do sofrimento, que quando a gente ia visitá-lo, ele nos acalmava. Ele fala, não, eu vou orar por você. Que coisa linda. Ah, meu pastor, eu não tive coragem de lhe fazer uma última visita. Eu sei que agora o Senhor está descansando no leito, né, do Senhor, nos braços do Senhor, tá tendo um descanso merecido, porque o Senhor lutou bravamente. Que lindo, que lindo. Eu não tive coragem de lhe dar um último abraço. Eu tive medo, me perdoa. Mas o Senhor foi e é exemplo e sempre será exemplo. Houve um homem na terra chamado pastor João Pires. E ainda hoje, nos dias de hoje, houve um homem que realmente amou Jesus, que seguiu os princípios do Evangelho, que mostrou esses princípios para outras pessoas, que buscou levar Jesus, resgatar almas,
E através dessa vida, da vida deste homem, vidas foram transformadas. A minha vida também foi transformada. E através desse exemplo, eu quero transformar outras vidas, viver o exemplo, viver na fé, não temer, não me envergonhar e amar Jesus. Pastor, o Senhor foi uma bênção. Foi imensamente uma honra ter esbarrado com o Senhor nessa vida. Eu só tenho gratidão por poder viver o pouquinho que eu vivi ao seu lado, mas foram momentos lindos, e vou levar comigo esses ensinamentos de homem, de pai, de pastor, de ovelha, por toda a minha vida. E se alguém aqui, que eu sei que tem muita gente que tem muita coisa linda para falar, sobre quem foi, sobre o que aprendeu, sobre tudo que ele representou, deixa aqui embaixo, escreve aqui, deixe nos comentários para que outras pessoas também possam conhecer um pouquinho de quem foi João Pires.